Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com David Price, um jornalista britânico que dirige o projeto Schuman sobre integração europeia. Muito obrigado por participar. Obrigado por todo o seu bom trabalho em promover um amplo debate, algo que eu realmente aprecio aqui em Bruxelas. Bem, costumo destacar que considero a guerra na Ucrânia uma consequência do colapso da arquitetura de segurança europeia. E embora possamos voltar aos anos 1090, é claro, para explicar isso, depois da Guerra Fria, basicamente tínhamos duas opções. Poderíamos desenvolver uma arquitetura de segurança que incluísse todos, baseada na segurança indivisível e em uma Europa sem linhas divisórias. Ou poderíamos desenvolver esses blocos exclusivos baseados no que muitas vezes é chamado de legitimidade interdemocrática. Agora isso envolve a UE e a OTAN. Obviamente, seguimos a segunda opção, partindo da suposição de que são forças do bem, de modo que não desencadeemos ação de segurança. Eu discordo disso, mas o que muitas vezes me chama a atenção é que deveria haver um debate em torno dessa questão, se esse foi ou não um bom formato para a segurança europeia. Assim, poderíamos começar a abordar alguns dos problemas, mas nunca chegamos realmente a esse ponto. Todo o discurso parece deixar de fora esse debate. Mas hoje, eu estava ansioso para dar um passo ainda mais atrás. Não apenas olhar para o período pós-Guerra Fria, mas também para o pós-Segunda Guerra Mundial, que é o seu foco. Essa é a origem da integração europeia, desde a Declaração Schuman até onde estamos hoje. Então pensei que um ótimo ponto de partida seria, se possível, você explicar o que é a Declaração Schuman e como ela moldou a Europa atual. Bem, muito obrigado. Na verdade, eu gostaria de voltar um ano antes da Declaração Schuman, porque fiquei impressionado com esse documento americano sobre estratégia. A frase sobre a qual todos estão falando é sobre a Europa. Ela diz que o declínio econômico da Europa é ofuscado pela perspectiva real e mais dura do apagamento civilizacional. Robert Schuman, que esteve envolvido em muitas das instituições, usou a palavra suicídio. A Europa estava, de fato, diante do suicídio no período entre os anos pós-guerra, de 1945 a 1950. Ele disse que precisávamos fazer algo porque estávamos enfrentando o suicídio após a guerra. A União Soviética possuía armas nucleares e o conflito seria realmente sério se as coisas saíssem do controle. E não havia unidade dentro da Europa Ocidental. Então ele realmente usou essa frase apenas alguns dias depois de ter assinado o Estatuto do Conselho da Europa, em 5 de maio de 1949. As pessoas talvez não deem muita importância a isso, mas foi uma peça fundamental do quebra-cabeça que ele estava montando para criar um tipo diferente de continente do que aquele que estavam vivenciando. E foi extremamente difícil, porque a Guerra Fria estava realmente intensa. Os comunistas eram o maior partido no parlamento francês, por exemplo, e o Exército Vermelho estava pronto para tomar o controle. Assim, a primeira coisa que ele estabeleceu foi o Conselho da Europa. E depois convenceu os britânicos a criar uma carta de adesão, que era um sistema jurídico para os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Isso distinguiria a Europa Ocidental da União Soviética, que, por exemplo, making na liberdade de expressão, nem estado de religião. Eles eram uma organização ateísta, então esse foi o primeiro passo. Depois, um ano mais tarde, em 9 de maio de 1950, ele anunciou, ou melhor, o governo francês fez, uma proposta. Não era uma proposta pessoal dele, era a proposta do governo francês às outras nações da Europa para criar uma comunidade europeia. A palavra interessante, que era a sua ideia para salvar a Europa, é supranacional, porque ela aparece em seu discurso no início da assinatura do Estatuto do Conselho da Europa. Está associada ao sistema da Comunidade Europeia. E hoje em dia, ninguém realmente entende o que isso significa, exceto que as pessoas acham que é um termo ruim,
e presumem que se refere ao globalismo ou algo do tipo. Mas isso, na verdade, não significa isso. Na mente de Schuman, trata-se de como criar outra camada de democracia que seja coordenada com as democracias do Estado-nação. Um exemplo seria, bem, eu não sei muito sobre isso, mas os povos nórdicos parecem se dar muito bem em suas democracias. E a Suíça foi uma das coisas que ele mencionou, onde comunas se uniram e criaram uma confederação. Então, como coordenar democracias? Essa é a primeira questão. Mas depois, diferente de muitas pessoas, muitos pensadores, muitos filósofos do passado, ele não achava que poderíamos unificar a Europa apenas reunindo as pessoas em torno de uma mesa, onde todos concordariam e criariam uma federação. Ele era contra uma federação, mas ele teve uma ideia que mudou o vocabulário jurídico, na verdade o vocabulário constitucional dos Estados-nação. A ideia era que o supranacional possui poderes que se situam entre o federal e o confederal. Assim, ele tem uma instituição com poderes muito fortes, porque é necessário um coordenador entre as democracias. Se você tem democracias interligadas, mais cedo ou mais tarde algo vai dar errado. Uma das democracias pode se tornar um pouco beligerante, ou talvez defender uma indústria além do que é razoável. E é preciso alguém, é preciso um sistema para coordenar. Então isso fazia parte de todo o sistema. Mas vou parar por aqui. Você tem alguma pergunta sobre o que acabei de dizer? Não, na verdade não. Eu só estava curioso para entender como passamos da Declaração Schuman, bem, não apenas da declaração, mas também de algumas das intenções para a Europa, e como chegamos de lá até onde estamos hoje, porque parece que nos desviamos em algum momento. Certo, então vamos analisar isso em 3 períodos diferentes. Até a Declaração Schuman, e eu consultei um livro de cronologias históricas, se você considerar os países da Europa Ocidental, 6 países, França, Alemanha, o Benelux e a Itália, e voltar 2000 anos, não encontrará um período mais longo que 50 anos em que não houvesse uma guerra em andamento. Toda a região da Europa Ocidental estava em guerra, de uma forma ou de outra. Eles estavam ou lutando em uma guerra, ou se recuperando de uma, ou se preparando para a próxima. E então, de 1945 até agora, tivemos o período mais longo de paz em toda a história europeia. E essa é a principal chave do pensamento de Schuman. Ele não estava tão interessado na unidade por meios políticos, mas em impedir a guerra. Seu histórico era o de alguém nascido em uma região de carvão e aço, e ele sabia que o aço era essencial para fabricar as armas de guerra. E o carvão era energia. Em outras palavras, hoje chamaríamos isso de vetor energético e materiais estratégicos. Se você controla essas duas coisas, pode controlar muito na política. Assim, a primeira comunidade foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E em vez de colocar as 6 nações sob um único governo, ele disse, bem, vamos apenas colocar o carvão e o aço sob uma única entidade e criar 5 instituições que garantam que tomemos decisões democráticas. E então, se você avançar a partir desse período, havia 3 comunidades, e as coisas mudaram. O documento de estratégia americano de 90 menciona algo interessante, porque passamos da ideia de comunidade europeia para a ideia de União Europeia, e o termo comunidade europeia simplesmente caiu em desuso. O documento de estratégia americano diz que, em 1990, a Europa continental tinha 25% do PIB global, e hoje isso caiu para cerca de 14%. Então, basicamente, estamos em uma guerra econômica. Teve um período em que vemos guerras por 2000 anos. Depois tivemos um período chamado de 30 anos gloriosos, de grande crescimento na França e na Alemanha, o período do milagre econômico. E então tivemos esse declínio desde 1990. Agora, estamos em uma espécie de período de crise.
A questão é, o que vamos fazer? Os americanos estão dizendo, vocês precisam se ajustar, porque a Europa está em uma situação ruim. Não há democracia, liberdade de expressão, há muitos problemas sérios. Precisamos ter uma relação estável com a Rússia, e assim por diante. Eles apresentaram um grande cardápio, e na verdade parte desse cardápio se relaciona com o que Schuman dizia lá em 1950. Bem, é uma fraqueza da natureza humana, a suposição de que o presente é permanente. Ou seja, só porque as coisas têm sido assim por muitos anos, achamos que de alguma forma isso vai continuar. Mas outro problema é que muitas vezes parece que houve muitos sucessos na Europa. Como você disse, tivemos esse longo período de paz, mas também de prosperidade. No entanto, nesse sucesso também pode residir a origem da estagnação e do declínio. Quando se tem a sensação de que se encontrou a receita da estabilidade, começa-se a desenvolver ideologias em torno disso, algo para perpetuá-la. E à medida que o mundo muda, torna-se mais difícil mudar junto com ele. Quero dizer, por exemplo, eu já argumentei muitas vezes que talvez, após a Guerra Fria, devêssemos ter nos afastado da política de blocos e encontrado uma forma de construir uma arquitetura de segurança inclusiva, já que o comunismo havia acabado. Winston Tremblay, Manson. Mas então ouvimos, bem, a OTAN garantiu a segurança durante toda a Guerra Fria, uma instituição tão boa. Assim, o objetivo é simplesmente preservar a forma em vez da função. E muitas vezes tem-se a sensação de que isso também faz parte do desafio com a União Europeia. A obsessão com a forma, manter a UE em seu formato atual. A Europa, em sua forma atual, nos impede de abordar a função, que é, como exatamente o mundo muda, como ele é diferente hoje. E até que ponto podemos realmente mudar essas instituições? Parece que estamos presos em um único caminho, de certa forma. Mas como você vê esse dilema entre uma Europa mais federal e centralizada e uma cooperação mais intergovernamental, em que o Estado-nação preserva certa autonomia? Ou talvez isso nem precise ser um dilema. Não, eu entendo de onde você está vindo em relação aos planos de arquitetura europeia de 2000 e tudo mais. Eu estava em Paris na época, e foi uma grande decepção para muita gente. Mas na verdade não deveríamos falar apenas desses dois termos, federal e confederal, sendo confederal o mesmo que intergovernamental. Agora temos esse terceiro sistema, que é a comunidade supranacional. E isso é algo bastante extraordinário, porque ninguém entendeu isso na época. Quando Schuman fez sua proposta em 1950, ele disse que essa ideia de uma comunidade estava aberta a todos os países europeus. E um jornalista espirituoso perguntou, a Rússia é um país europeu? Em outras palavras, ela pode aceitar esse convite? E ele respondeu, sim, claro, talvez. Mas ele disse Rússia, não disse União Soviética. Mais tarde, descobri que ele havia conversado com várias pessoas e que entendia que a União Soviética entraria em colapso com base em algo que poderia ser analisado geopoliticamente. Em que fundamentos ele achava que a União Soviética iria colapsar? Mas certamente ele entendia que isso aconteceria e disse a vários membros do Parlamento Europeu na época que o colapso ocorreria antes do fim do século. E de fato aconteceu. Conversei com um deles e ele disse, Schuman disse que vai colapsar. Ele me disse isso e também a vários outros parlamentares democrata-cristãos. E ficamos espantados. Na verdade, achamos que ele tinha enlouquecido. Pensamos que ele era maluco, porque a União Soviética estava então no auge de seu poder. Eles haviam lançado o Sputnik, e ninguém imaginava que a União Soviética simplesmente desapareceria. Mas Schuman havia feito uma espécie de análise sugerindo que isso não duraria muito. Na verdade, Adenauer, que conversava com Schuman com bastante frequência, disse mais ou menos a mesma coisa. Ele afirmou que a terceira geração veria o colapso. O mundo não seria mais comunista. O que é basicamente a mesma ideia. Não se pode manter as pessoas presas para sempre em uma ideologia falsa.
E em certas circunstâncias, sabe, o elemento decisivo nisso foi basicamente o Conselho da Europa, que teve um grande impacto em todo o processo. Porque se você tem uma entidade em que a Europa Ocidental diz temos liberdade de expressão, liberdade de religião, podemos criticar o comunismo, podemos criticar o capitalismo, e as pessoas do outro lado da fronteira podem ouvir isso. Então isso realmente abala os alicerces tanto do sistema comunista na União Soviética quanto da ocupação soviética da Europa Central e Oriental. E outra coisa que devemos ter em mente é que não devemos dar como certo que uma vez que os políticos tomem certas decisões e depois outros assumam, eles serão honestos. Schuman não tinha ilusões quanto a isso. Ele sabia que os políticos podem enganar uns aos outros e falava em democracia falsificada. Suas 5 instituições iniciais foram duramente atacadas. Elas ainda sobreviveram. Mas, por exemplo, ele dizia que o Conselho de Ministros deveria ser aberto à opinião pública. E nunca foi aberto. O Conselho de Ministros realiza suas discussões em particular, a portas fechadas, com a imprensa do lado de fora. Ele dizia que deveria ser aberto como um parlamento. A democracia exige discussão pública, debate público. Então ele está criando uma arquitetura europeia de segurança, mas usando um método totalmente diferente do que você está mencionando, a arquitetura do ano 2000. E isso é feito controlando certos elementos estratégicos da sociedade e garantindo que sejam democráticos e não controlados por elites ou cartéis. Na verdade, há várias coisas em comum sobre o sistema comunitário. Uma delas é que ele possui o primeiro sistema internacional anti-cartéis da história. E há várias razões para isso. Posso mencionar uma delas. Antes da Primeira Guerra Mundial havia uma corrida armamentista, e algumas das principais empresas de defesa estavam unidas, colaborando em patentes e trocando essas patentes entre si. Então os Ministérios da Defesa compravam um monte de novos navios de guerra ou o que fosse, e depois descobriam que os projéteis que saíam da linha de produção conseguiam realmente penetrar o aço. Então precisavam fabricar aço reforçado para se proteger contra os novos projéteis. Aí começou essa corrida armamentista, porque cada lado precisava se proteger contra as novas inovações. E esse cartel incluía empresas como a Krupp e a Thyssen, na Alemanha, a Schneider, na França, e as grandes companhias, Vickers e outras, no Reino Unido. Chegava até a incluir empresas americanas e japonesas envolvidas nisso, o que era basicamente uma fraude, mas em escala global. Então, uma das primeiras coisas que o sistema comunitário trouxe foi um meio de impedir cartéis internacionais, algo que, na minha opinião, não tem sido suficientemente enfatizado. Alô? Não estou te ouvindo. Não consigo te ouvir. Desculpe. Ok. Bem, como você explica a Europa desde a década de 1990? Porque Schuman foi bastante crítico em relação ao comunismo, no que diz respeito à sua compatibilidade com o que a Europa Ocidental representava, ou seja, o projeto europeu que se desenvolveu com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mas é claro que depois de 1990, poderíamos supor que as lições históricas teriam sugerido que colocássemos em prática um formato semelhante para unificar a Europa. Isto é, a ideia de que paz, segurança e prosperidade dependeriam de encontrar um arranjo semelhante ao que existia entre franceses e alemães, estendido então aos russos. Novamente, em uma perspectiva temporal mais ampla, pode-se dizer que após as guerras napoleônicas, os franceses tiveram um assento à mesa. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os alemães tiveram um assento à mesa, e isso foi o oposto do que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial.
quando o Tratado de Versalhes essencialmente via a paz como o declínio controlado do poder alemão, ou a perpetuação de sua fraqueza. Parece que, após a Guerra Fria, voltamos ao Tratado de Versalhes, que esse foi quase o modelo aplicado aos russos. Apenas perpetuar sua fraqueza, ou pelo menos evitar a criação de prosperidade compartilhada. Por que você acha que eles seguiram esse caminho, em vez de construir sobre o que deveriam ser as principais ideias europeias, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço? Bem, há dois fatores. Primeiro, no início da década de 90, sob a presidência de Delors e com a Sra. Thatcher no poder, eles criaram uma nova forma de governar a Europa, que não tinha nada a ver com as ideias originais da comunidade. Esse foi o ato único europeu. Eles queriam abrir o mercado e eventualmente criar uma moeda e realizar várias outras coisas. Mas a maneira como fizeram isso foi antidemocrática, porque se reuniram, criaram um documento e o enviaram a todos os governos, dizendo: vocês têm que aprovar esse documento, que nos permitirá ter em 1992 um mercado único funcionando melhor, o que é louvável em si. Mas o método não foi democrático, porque não permitiu que as pessoas debatessem o documento. Foi mais ou menos uma declaração que todos tinham de aceitar. Depois eles seguiram adiante e transformaram tudo em uma União Europeia, que é uma configuração diferente: política externa, justiça interna, instituições a portas fechadas e assim por diante. E, basicamente, não permitiram que as eleições que havíamos previsto no conceito original da comunidade acontecessem. E, não vamos esquecer, havia 3 comunidades. Então existia a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que impediu o tipo normal de guerra com balas. Agora vemos todo mundo tentando reunir mais armas feitas de aço. Mas a segunda comunidade foi a Euratom, e a ideia por trás dela era impedir uma guerra atômica entre os Estados-membros. Muitas vezes se esquece que depois da guerra, vários países, Suécia e Suíça, acho, queriam ter sua própria bomba atômica, e isso não aconteceu. A Euratom criou instituições para que isso não fosse necessário. O material físsil ficava sob controle comunitário, que era, em última instância, democrático, de modo que não havia necessidade de armas nucleares. Quando a Alemanha se tornou mais independente, ela não criou armas atômicas. E então eles seguiram adiante a partir daí. A terceira comunidade é a que todo mundo lembra, o mercado comum, a comunidade econômica, que na verdade foi criada para impedir guerras comerciais, porque guerras comerciais, mesmo entre democracias, podiam ser muito perigosas. E elas estão criando E então eles mudaram todo o sistema, das comunidades para a União Europeia, com vários pilares, 3 pilares. Eles tinham uma arquitetura de 3 pilares que envolvia ministros, burocratas e outros se reunindo a portas fechadas. Portanto, era um sistema totalmente diferente. Quando chegamos à Rússia, por que não tivemos uma comunidade com a Rússia? Eles já haviam mudado o sistema antes disso. Então, a Comissão Europeia disse: precisamos ter um plano para o ano 2000. Obviamente, isso não seria de muito interesse para a Rússia. Assim, o então presidente da Comissão Europeia foi a Moscou e teve conversas com Yeltsin na época. Yeltsin lhes disse: gostaríamos de ser membros do sistema europeu, da União Europeia, ou o que quer que seja, até o ano 2000. E o presidente da comissão respondeu: 2000? Só no ano 3000. O principal problema era que, aos olhos dos pequenos burocratas, a Rússia era grande demais. Pareciam ter esquecido que a Alemanha também era um país grande, um problema no início, e mesmo assim foi incorporada. Ela tinha um problema real, pois havia massacrado muitas pessoas em escala industrial, e havia muito ódio em torno disso. Mas eles transformaram aquele sistema em uma comunidade em 5 anos. Ninguém conseguia conceber um sistema que incluísse a Rússia, pelo menos não os burocratas de mente estreita. Então, basicamente, rejeitaram a Rússia
E embora vários líderes tivessem ideias diferentes sobre como se integrar à União Europeia como ela era, nenhum deles conseguiu obter qualquer avanço. E então isso se tornou extremamente difícil. A Rússia, que havia ingressado no Conselho da Europa e começado a implementar a Convenção sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, depois se retirou. Depois disso, tivemos uma grande mudança. Ela se alinhou com a China e várias outras coisas, o que provavelmente não é o parceiro natural para um país europeu. Portanto, há toda uma série de fatores que precisam ser levados em conta. Muito disso foram oportunidades perdidas, e parte também foi uma democracia falsificada, como Schuman chamaria. Bem, sim, há uma citação do Tony Blair de 2013, em que ele basicamente argumenta que a razão de ser da Europa mudou. Não se trata mais de paz, mas de grandeza. Ou seja, nós não lutaríamos uns contra os outros, mesmo que a União Europeia não existisse, mas também não seríamos grandes, essencialmente. Acho que o meu ponto era que isso mudou. Mas quero voltar ao que você mencionou antes, essa nova estratégia de segurança nacional dos Estados-Unidos, que causou certo impacto, especialmente na Europa, já que é bastante pessimista em relação à economia europeia. A participação relativa no PIB global caindo de 25% para 14%, a capacidade de reproduzir a própria cultura, as taxas de natalidade em declínio e a migração em massa. Mas o mais importante, a estratégia de segurança também descreve o autoritarismo e o comportamento antidemocrático das novas elites políticas, sugerindo que elas reprimem a oposição política e a mídia. Como você vê o bem, vamos chamar de déficit democrático, para usar uma linguagem mais neutra, na Europa? Eu uso esse termo o tempo todo, sim. Pois é, a grande piada por muitos anos foi que se a UE fosse um país, ela não teria permissão para entrar na própria UE, porque é tão antidemocrática. Quero dizer, como você vê essas estruturas mudando? Foi isso que aconteceu com a reestruturação da União Europeia. Vamos pegar um exemplo simples. No primeiro tratado, o Tratado de Paris, o Tratado do Carvão e do Aço, dizia-se que deveríamos ter uma Assembleia Europeia, um parlamento, e que ele deveria se basear no princípio de uma pessoa, um voto. Mas não poderíamos fazer isso imediatamente, então teríamos delegações no parlamento. E esse artigo específico existiu em todos os tratados até o Tratado de Lisboa, de que deveríamos ter uma comunidade com uma pessoa, um voto. Isso nunca aconteceu. Se você é um alemão vivendo em Malta, acaba tendo o equivalente a 10 ou 12 votos, por causa da forma como tudo está estruturado. Todo o sistema é desequilibrado do ponto de vista da democracia básica, porque ninguém quer mudá-lo, por razões de nacionalismo nos países menores. Mas os países pequenos estão basicamente representados no Conselho de Ministros, onde tem um voto igual ao da Alemanha. Então eles não deveriam ter medo de deixar o povo votar. E as pessoas poderiam criar partidos pan-europeus, na verdade, o que ninguém realmente fez, onde poderiam dizer, bem, não concordamos com o fato de que, digamos, o presidente da comissão deva ser eleito em privado, sem que um candidato tenha sido anunciado previamente, e ela simplesmente apareça como presidente. Portanto, deveríamos ter um sistema mais democrático para a presidência da comissão. E há muitas outras coisas. Havia uma instituição que realmente permitia uma política industrial pan-europeia, que teria uma seção tripartite de associações industriais, associações de consumidores e associações trabalhistas. Consumer associations and labor associations, and they would have a power on the... E eles teriam poder sobre a legislação. Então os três grupos diferentes teriam que chegar a um acordo. Mas a questão é que eles deveriam ser eleitos de acordo com a ideia original. E isso nunca aconteceu. Então há uma mistura de pessoas que não fazem o que deveria ser feito e pessoas que mudam o que já existe. Acho que a maioria das pessoas em uma democracia acredita que deve haver algum tipo de transparência.
E o termo que você usa, déficit democrático, enfatiza que há uma falta de transparência, com a qual talvez os escandinavos se sintam bastante confortáveis, como parte de sua estrutura, mas que parece ter se perdido no Sul. Bem, o que você vê como o principal desafio para a Europa hoje? Porque se eu olho para a estratégia de segurança da OE, parece que tudo está dando errado por lá. Trata-se de manter a unidade, trata-se de democracia, são as perspectivas de desenvolvimento econômico ou de segurança. Como você enxerga isso? É bom identificar o problema para que possamos buscar o remédio. O remédio está, na verdade, neste capítulo específico da análise estratégica americana, que é muito boa. A primeira coisa que eles dizem é restabelecer as condições de estabilidade dentro da Europa e a estabilidade estratégica com a Rússia. E isso realmente é um grande problema, porque não há diálogo acontecendo ali. É uma questão importante. Como trazer a Rússia, que sempre fez parte da civilização europeia, de volta ao centro novamente. E er virgin burst dura. A posição europeia nem sequer dialoga com a Rússia, então não há conversa, e parece que isso não está levando a lugar nenhum. Algumas pessoas no comando dizem que devemos continuar até derrotar a Rússia, mas muita gente hoje em dia não acha isso muito realista. Que algum tipo de exército ucraniano vá chegar até a Sibéria. Sabe, ou os russos. Há quem se preocupe com os russos invadindo a Europa. Eles vão invadir Portugal? Não tenho certeza. Há uma geopolítica muito irrealista acontecendo, e acho que isso vem das administrações americanas ruins anteriores que exploraram a Ucrânia em grande medida. E a Europa era, quero dizer, se você olhar para o Império Britânico, nós tínhamos colônias. E acho que se você olhar para a Europa como uma colônia da América, as colônias tendem a adotar a ideologia da metrópole e a mantê-la, mesmo quando a metrópole já seguiu em frente para outra coisa. Sabe, agora temos uma administração Trump que basicamente está dizendo que precisamos nos unir. Precisamos ter projetos de paz em todos os lugares. Essa continuidade de guerra após guerra é realmente devastadora. Isso só vai causar grandes problemas mundiais. E ainda assim, algumas partes dessa região, talvez as partes mais externas do flanco americano da OTAN, ainda estão travando uma guerra baseada em um conceito que já deveria ter sido rejeitado há algum tempo. Há uma entrevista extraordinária, ou pelo menos uma coletiva de imprensa, em que Viktor Orbán está sentado ao lado de Trump e eles falam sobre a guerra na Ucrânia. Orbán diz, mais ou menos, que os europeus foram inicialmente bastante cautelosos. Eles realmente não queriam se envolver em um conflito profundo com os russos. Mas então você sabe, o predecessor de Trump, Biden, deixou todos os europeus agitados. Ele os incentivou com a perspectiva de derrotar a Rússia e ir até o fim nessa guerra. E agora, é claro, eles estão mais comprometidos com isso do que os próprios Estados Unidos. Trump quer acabar com a guerra. Então pode haver algo na ideia de que a colônia se apega a isso mesmo depois que a metrópole já seguiu em frente. Mas como você explica o fim? Bem, não exatamente o fim, isso seria um pouco forte, mas o declínio da diplomacia na União Europeia. Hoje em dia temos Kaja Kallas representando a política externa da UE, o que é simplesmente extraordinário em muitos aspectos. A UE está começando a se parecer cada vez mais com a Estônia em termos de engajamento diplomático com a Rússia. Mas não se trata apenas de hostilidade. Ela realmente afirma que não quer conversar com Putin porque ele é um criminoso de guerra. E ela não conversa com criminosos de guerra. E se não se pode alcançar nada nas negociações, por que se quer tentar? Essa é uma posição realmente extraordinária para uma diplomata adotar. Em vez disso, ela defende a fragmentação da Federação Russa.
Instead, she calls for breaking up the Russian Federation. I mean, Exactly. That's I was wondering whether I should mention that. But that's Exatamente. Era isso que eu estava me perguntando, se eu deveria mencionar isso. Mas é totalmente, quero dizer, para um dos países pequenos dizer que devemos desmembrar a Federação Russa, que na verdade é uma grande extensão de terra, com muitas etnias diferentes. Como ela planeja fazer isso? Eu não sei. Quero dizer, talvez isso remonte à política americana no período Carter-Brzezinski, não sei. Mas esses países bálticos, eu entendo, tiveram uma época muito difícil sob os soviéticos. E eles parecem ter transferido todo esse ódio para a Rússia moderna, sem entender que seria preciso trabalhar um pouco pela reconciliação, se foi possível fazer isso com a Alemanha pós-nazista. Talvez algo possa ser feito com a Rússia. E possamos ter, quero dizer, a ideia é que teríamos um continente que se estende de Ibéria até a Sibéria, sob governo democrático, com uma economia que funcionasse em conjunto e fosse estável. Padrões de justiça e padrões de indústria, seria algo fantástico. Quero dizer, era disso que Schuman falava no início. Ele falava sobre integrar a Rússia a um sistema baseado em duas coisas: energia e materiais estratégicos, colocando-os sob instituições democráticas. Isso serviria como um processo educativo para povos que não tinham uma longa tradição ou história nesse tipo de coisa. E isso de fato aconteceu. E Adenauer disse mais ou menos a mesma coisa, que estava preocupado com a Alemanha voltar a uma condição política muito ruim. Por isso ele disse que precisávamos ser membros plenos do Conselho da Europa, para que qualquer pessoa pudesse realmente levar um governo ao tribunal e dizer: há um abuso de poder aqui. É algo bastante extraordinário o que aconteceu com o Conselho da Europa. Você pode levar um governo ao tribunal e dizer: vocês não estão respeitando meus direitos humanos, estão me impedindo de ter uma imprensa livre, ou estão prendendo jornalistas, ou confiscando seus equipamentos, ou algo assim. Isso não é o que deveríamos ter no quadro europeu. Bem, acho que minha última pergunta é: como você, em todo o continente, não apenas na liderança da UE, explica o declínio do debate geral sobre o que constitui a segurança europeia? Porque se olharmos para toda a Declaração Schuman e todas as ideias de Europa que vieram depois, sempre se tratou de interdependência econômica e transparência, como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço queria promover. Essencialmente, tratava-se de cooperação, buscar segurança uns com os outros, em vez de segurança uns contra os outros. Tudo isso tinha como objetivo reduzir a competição em matéria de segurança. Isso sempre esteve no cerne da questão. Mas agora, se você ouvir não apenas os políticos, mas também a mídia e o discurso público em geral, o motivo pelo qual falamos de segurança já não é mais enquadrado em torno de interesses concorrentes ou rivalidade entre nações industriais. É porque um lado é bom e o outro é mau, e a segurança será alcançada quando derrotarmos os caras maus. Parece, de novo, talvez seja uma simplificação, mas é assim que a questão da segurança foi banalizada. Ninguém conversa. Quero dizer, não são só os russos. Sempre faço questão de destacar isso. Nós nunca mais falamos sobre as preocupações de segurança russas, chinesas, iranianas ou de outros oponentes. É sempre sobre por que eles são ruins, basicamente. Vemos o mesmo agora com a Venezuela, aliás. Ninguém está discutindo as preocupações de segurança do outro lado. É só, sabe, se nós somos os bons e eles são os maus, a segurança será alcançada quando o vilão for derrotado, essencialmente. Sim, de fato. O que se deve fazer é construir um vínculo sólido para que se possa então discutir e educar as pessoas de forma democrática, que foi o que aconteceu no contexto europeu, seja no Conselho da Europa ou no sistema comunitário. Mas isso não está funcionando muito bem no momento. Schuman disse que as democracias precisam estabelecer metas para si mesmas, e os governos modernos parecem não ter metas. Basicamente, eles só querem existir.
E este documento americano fala sobre salvar a civilização ocidental. É um tipo de foco diferente do que ouvimos em Bruxelas. Ninguém está falando sobre isso. E quando elaboraram esses documentos, Europa no ano 2000, depois Europa em 2010, Europa em 2020 e assim por diante, a intenção era olhar para o futuro. Mas a palavra que estava faltando nisso tudo, como eu observei, era democracia. Eles nunca discutiram como poderiam aprofundar o engajamento democrático do povo, porque isso colocaria os processos da União Europeia sob algum tipo de lupa. Por exemplo, a primeira coisa a se fazer seria ter conselhos de ministros abertos. E isso me pareceria um grande avanço. Temos um orçamento que é decidido em segredo. Seus gastos são secretos. Em certo momento, o orçamento era 70% voltado à agricultura e a maior parte ia para a França. E então a Alemanha, sabe? Quero dizer, a França não era o maior país, mas isso mostra que algum tipo de esquema estava acontecendo. Precisamos de um governo aberto para que as instituições possam agir e responsabilizar as pessoas. Bem, esse é o problema, se isso se enquadra ou não na mesma categoria. O maior problema interno atualmente, para muitos desses elites da UE, parece ser o crescimento do populismo. Mas os populistas ascendem quando há uma lacuna entre as elites políticas e o público, quando as elites se distanciam. É isso que os populistas fazem, afirmam representar o povo enquanto as elites estão desconectadas. Mas, novamente, se alguém abordasse o fato de que as próprias elites políticas se tornaram excessivamente distantes, isso ajudaria a explicar por que há esse levante populista, tanto na esquerda quanto na direita política. A partir daí, seria possível começar a lidar com a questão. Tudo parece surgir no vácuo, assim como nossos oponentes. É como se os populistas tivessem aparecido de repente, e agora precisássemos descobrir como superá-los. Então inventamos todos esses esquemas, como quando criamos verificadores de fatos e começamos a combater a desinformação. Lembra quando introduziram essa ideia de desinformação? Eles a associaram diretamente ao surgimento dos populistas. Em outras palavras, como podemos derrotar os populistas? Foi mais ou menos assim que os documentos foram escritos. Bem, Schuman, na verdade, disse que a unidade da Europa, a unificação da Europa, não viria das instituições europeias. Viria, na verdade, do povo. E quando você diz populista, está usando uma palavra bastante semelhante à democracia. Então, quero dizer, acho que isso aconteceu porque, em determinado momento, algumas pessoas perceberam que a OTAN estava sendo ameaçada e quiseram rotular outras de forma pejorativa para que a OTAN fosse preservada. Ela controla grande parte dos gastos militar-industriais, então há muito dinheiro envolvido em algumas dessas decisões. Tudo isso é um pouco ridículo quando se fala em populista e democracia na mesma frase. Então concordo com o que você está dizendo. Bem, muito obrigado por dedicar seu tempo. Onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Bem, eu escrevo sobre Schuman em Schuman Info. Lá tem muitos artigos diferentes, talvez até demais, mas eles estão espalhados por todo lado. O site existe desde 1909 e eu também escrevo no Ear Democracy, mas Ear Democracy se escreve E-U-R Democracy, ou seja, é Your Democracy, formado pelas primeiras letras de Europe. E isso está em vários sites, incluindo o Substack. Bem, obrigado mais uma vez por compartilhar essa sessão. Obrigado, muito obrigado.